Hoje eu vim contar pra você como foi a minha experiência de ter uma cesárea de emergência pelo SUS com 34 semanas. Oi menina mulher, eu me chamo Julia Silo, bem-vinda ao meu canal. E aqui eu converso com vocês sobre feminilidade, né? Sobre moda, autocuidado, dicas também pra se sentir melhor, mais feminina. Vou conversar também com vocês sobre maternidade e sobre a minha relação com Deus. E eu quero começar esse ano de 2026, depois de um tempo sem gravar conteúdo aqui pro YouTube, compartilhando essa minha experiência. Eu já compartilhei nas minhas outras redes sociais, só que o tempo é limitado. Eu queria gravar um vídeo mais completo por aqui para ser mais detalhado com vocês. Já aproveita e já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber notificações, compartilha esse vídeo com alguma mamãe que você acredita que possa ser abençoada com o relato desse vídeo. E para compartilhar com vocês o porquê eu precisei fazer uma cesárea de emergência pelo SUS com 34 semanas, eu vou voltar um pouquinho lá no início da minha gestação para vocês entenderem o contexto e o meu quadro de saúde. Vocês vão escutar uns barulhinhos? É porque minha bebê tá acordadinha, lindinha, ela não conseguiu tirar a soneca de hoje, mas eu vou aproveitar que ela tá quietinha, brincando ali. E assim que ela chorar com sono, eu pego ela no colo e faço ela dormir, enquanto eu converso aqui com vocês. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente sobre o meu quadro de saúde é que eu sou uma pessoa hipertensa. Eu descobri a minha hipertensão faz mais ou menos 3 anos. Desde então, eu tenho cuidado da minha saúde em relação a isso. E aí, no início de 2025, eu descobri que eu estava grávida, em março de 2025. O meu plano era engravidar no final de 2025, não no início. Fui pega um pouco de surpresa, mas foi uma surpresa boa. E assim que eu descobri que eu estava grávida, eu compartilhei com meu marido, eu comecei o meu acompanhamento pré-natal no SUS. Eu optei por fazer tudo pelo SUS porque eu não tinha plano de saúde e o tempo de carência do plano de saúde que eu queria fazer e de todos os outros planos excedia o tempo que eu estaria grávida, né? Pra ter meu parto com o plano. Então eu preferi seguir só pelo SUS mesmo. O SUS aqui na minha cidade, na minha região, é muito bom. Minha sogra também teve os 2 partos dela, que os 2 foram prematuros também pelo SUS e deu tudo certo. E várias amigas também. E aí eu decidi manter assim pelo SUS mesmo. E aí eu comecei o meu pré-natal. Eu fui muito abençoada com todos os médicos, tá? Que me acompanharam pelo SUS, sou muito grata por eles. E aí na minha primeira consulta do pré-natal, eu falei pra médica, falei, olha, eu tô grávida e eu sou hipertensa. Eu não sabia da gravidade da hipertensão na gestação, eu descobri ao longo do tempo, né? E ela já entrou com AS, cálcio e remédio de pressão pra mim. Eu tomei o metildopa. Eu tomava um comprimido de manhã, uma tarde e uma à noite. Continuei fazendo um controle pressórico, né? Ela me deu a folhinha e falou, ó, você vai medir sua pressão de manhã, tarde e noite, pra gente ver se realmente esse remédio tá fazendo efeito na tua pressão ou se você precisa tomar mais doses desse remédio, porque não é um remédio muito forte. E aí foi dito e feito, eu continuei fazendo meu controle pressórico, porque nessa consulta a minha pressão estava 16/8. E ela falou, sua pressão é sempre assim? Eu falei, sim, minha pressão é sempre assim, mas eu sinto que eu tenho tido mais dor de cabeça, tenho ficado mais onza. Antes de descobrir que eu tava grávida, inclusive, eu pensava que eu tava com uma complicação na minha endometriose, porque eu fiz o tratamento. Parei o tratamento, parei de tomar os remédios, e aí eu comecei a sentir dores. Na verdade, não era dor da endometriose, era dor do embrião, né, no meu útero e tal, se implantando ali no meu útero. Era tipo uma cólica que eu sentia, e eu sentia muita dor de cabeça. Então, era o embrião e a dor de cabeça vinha junto com a gravidez também, mas tem esse plus que eu sou hipertensa. Eu relatei isso da minha pressão e ela falou, ó, toma mais cuidado, vamos começar com os remédios já. Na semana seguinte, que eu descobri que eu tava gestante também, que eu comecei meu pré-natal, eu iniciei com a doula, ou foi antes? Enfim, eu contratei minha doula. Já que eu vou fazer todo o meu acompanhamento pelo SUS, eu quero ser respaldada por uma profissional que vai me ajudar a tirar dúvida, que vai estar ali comigo e tal. E eu contratei a minha doula maravilhosa, Vivian. Se vocês quiserem um contato de doulas que atendam na região de Curitiba, a minha doula é incrível, ela me ajudou muito. E daí eu relatei pra ela também que eu tinha começado a tomar o remédio de pressão, relatei meu quadro pressórico. E ela falou pra mim, Julia, você precisa ter muita atenção, porque pressão alta na gestação é muito sério, tá? Você pode ter pré-eclâmpsia, pode ter eclâmpsia e você pode ter síndrome do HELP, que é uma síndrome que ela acontece, só que ela é bem silenciosa. Não era só a saúde da minha bebê que estava em risco, era principalmente a minha, porque a pressão alta pode fazer a mamãe convulsionar, enfim,
pode acontecer várias coisas e a mãe pode vir a óbito por causa da pressão alta. Eu precisei redobrar o cuidado. E assim, né, fomos indo em todas as minhas consultas de pré-natal. Aí a minha pressão ela não abaixava, e aí eu entrei com o meu segundo remédio, meu segundo comprimido de metildopa, de manhã, tarde e noite. E eu continuei fazendo meu controle pressórico. E ainda assim, a minha pressão não baixava. E um dia eu tive um pico de pressão, e aí eu fui pra maternidade, né, era um fim de semana e não tava tendo atendimento no posto de saúde pra eu passar com a minha médica. Aí a minha doula me recomendou ir pro hospital. Fui lá na maternidade, eles mediram minha pressão realmente tava alta. O meu controle pressórico continuava desregulado e muito alto. Eles incluíram também na minha rotina de remédios para que eu pudesse tomar um alodipino de manhã e um à noite. Agora, eu não tenho certeza, eu não me lembro certinho se eu tomava 3 metildopas, um de manhã, tarde e noite, ou se eram 2 metildopas de manhã, tarde e noite e um alodipino de manhã e um à noite. Mas eu sei que eu tomava muito remédio de pressão e aí minha pressão se manteve regulada. A minha pressão mínima que chegava era 11/4, 11/5, menos que isso não chegava. Tá tocando o pianinho dela. Na segunda consulta, a minha médica do posto de saúde, ela pediu para eu levar, então, esse meu controle pressórico e ela entrou com um requerimento para que eu fizesse acompanhamento de gestantes de alto risco. No posto de saúde, você é atendida por uma médica que é clínico geral e ela é uma médica da família. Então, ela atende gestantes, ela sabe lidar com as gestantes. Quando é alto risco, você é encaminhada para obstetras, tá? A minha avaliação com alto risco demorou um pouco para sair. Eu precisei abrir uma reclamação no Ministério da Saúde online, e aí ela saiu e aí eu consegui, enfim, ser atendida, passar pela avaliação. Passei pela avaliação e automaticamente eu fui apta para ser atendida no alto risco, porque realmente o meu controle pressórico era muito desregulado e isso era muito sério. E daí eu comecei a fazer meu acompanhamento de alto risco também, então eu ia todo mês com minha consulta do alto risco e minha consulta com a médica do posto de saúde. E foi ótimo, assim, elas me ajudaram super. E elas falaram, olha, Júlia, pelo teu quadro pressórico, a partir de agora, você vai fazer todas as suas ecografias com Doppler. Isso foi algo que a minha doula me instruiu também. Porque a ecografia normal, ela vê a saúde do bebê, o desenvolvimento do bebê, se ele tá ganhando peso, se ele tem alguma condição de saúde e tal. A bebê tava perfeita na minha barriga, perfeitíssima, mas me pediram para incluir o Doppler, porque o Doppler é o que media e via a saúde das minhas artérias uterinas, né? Da minha placenta e tudo mais. Porque quando a mulher dela tem pré-eclâmpsia, ela tem a placenta dela não tá saudável. E isso é acusado no Doppler. Então era muito importante que eu fizesse caso desse qualquer alteração. Eu me lembro que em agosto do ano passado, eu tive um pico de pressão. Depois da minha pressão ter sido mantida e tudo, eu fui numa atividade da minha igreja de mulheres. E eu cheguei em casa e eu me senti muito zonza, muito mal e com uma dor de cabeça muito forte e com alguns pontos de luz na minha visão. Tanto na maternidade, quanto a minha doula, quanto a minha médica do posto já tinham me relatado que isso eram indícios muito sérios de pressão alta e sintomas de pré-eclâmpsia. E que eu precisaria ter cuidado. E assim que eu me senti assim, eu liguei pra uma irmã da minha igreja e falei, olha, eu tô passando mal porque eu tava sozinha em casa, minha pressão tá alta, eu medi minha pressão, eu sempre andava com aparelho de pressão, sempre tava medindo, ela tava 16/10. Muito alta e muito desregulada. Eu cheguei no hospital, ela chegou a 17/8. E aí me internaram. Eu fiquei internada 3 dias. Eu tomei magnésio de cálcio, se eu não me engano, na veia. Gente, horrível, esse remédio queima na tua veia, é péssimo. E colocaram sonda em mim também, porque eu não podia levantar pra ir no banheiro, e eles precisavam ver se o meu rim tava funcionando. Eles colocam sonda porque um dos riscos de ter pressão alta na gestação, assim, é que o teu rim pare de funcionar. Não é só convulsão, é que teus órgãos parem de funcionar também. E aí eu fiquei internada ali, mas em menos de 2 horas eu fiquei bem, só que eu precisei ficar internada por 3 dias por protocolo. Depois de 3 dias eu fui liberada. Eu fui internada no sábado, eu fui liberada na segunda. E daí não tive mais nenhum pico de pressão, nada assim assustador. Quando eu tinha 28 semanas de gestação, eu fiz uma ecografia com Doppler. E o médico falou que minha bebê, ela parecia muito pequenininha. Eu levei isso pra obstetra do alto risco e pra minha médica do posto. E elas falaram pra mim assim, olha, você só vai ter certeza se a sua bebê realmente tem restrição de crescimento e ela é uma bebê muito pequenininha por conta disso, quando você entrar no teu 3º trimestre. Antes disso, é difícil a gente identificar porque você é pequena, seu marido é pequeno, então pode ser só genética mesmo. E até aí tudo bem. E sempre meu Doppler,
Ele dava no limite do máximo que ele poderia dar da minha placenta estar saudável. Então eu sabia que a qualquer momento poderia ter alguma alteração. Pra mim não era uma novidade. Quando eu fiz 30 semanas de gestação, eu fui fazer uma ecografia. A segunda ecografia que eu consegui pelo SUS. Todas as outras foram no particular. Eu paguei por essas ecografias. E aí, com 30 semanas, eu fiz uma pelo SUS em uma clínica diferente, que não era o habitual. E aí a médica fez essa minha ecografia. Foi quando eu consegui o 3D da minha bebê. Ela falou, olha, mãe, provavelmente você tem restrição de crescimento. A tua bebê tá pesando o peso de uma bebê de 28 semanas. E temos uma outra coisa que também apareceu aqui. Ela não me explicou que talvez fosse porque ela não conseguia ver a bebê direito. Enfim, eu descobri isso depois, mas a minha bebê já tava de cabeça pra baixo. Só que ela tava de costas pra minha barriga. Então, a cabeça dela tava virada pras minhas costas, né? Então, daí não dá pra ver muito bem o rostinho do bebê. E por isso deu essa alteração. Ela falou assim, olha, a tua bebê provavelmente tem hipoplasia nasal, que o ossinho dela era menor, aqui do nariz. E ela falava, olha, tem 5% de chance de ser porque o pai é negro, meu marido é negro, ou porque a sua bebê é síndrome de Down. Porque os bebês que são síndrome de Down, eles têm hipoplasia nasal. E eu saí daquela consulta, daquele exame, arrasada. Porque assim, ela foi sem filtro, não foi nada sensível. Eu saí arrasada porque eu pensei que meu corpo não era capaz de alimentar minha filha para que ela tivesse tamanho suficiente. E pra mim foi um choque ter uma bebezinha síndrome de Down, não porque eu não fosse amá-la, nem nada disso, mas porque nenhuma mãe se prepara que o seu bebezinho venha com alguma condição física. E depois eu aceitei que caso ela viesse assim, tá tudo bem, eu ia amá-la, respeitá-la, cuidá-la de todas as formas, mas foi muito difícil pra mim. Aí essa médica, ela me deu uma indicação, a única coisa que ela fez que me ajudou mesmo foi que eu fizesse uma ecografia com Doppler toda semana a partir de então. Então, todas as semanas eu faria uma ecografia. Aí eu levei as outras ecografias que eu fiz. E uma coisa que a médica, né, do alto risco, ela avaliou é que o meu percentil, ele tava abaixando. Nessa ecografia que eu fiz de 30 semanas, se eu não me engano, meu percentil estava 9. E ele foi abaixando, abaixando, abaixando. Quando eu tinha 33 semanas, eu tive uma consulta com alto risco. Ela falou, olha, eu quero te mostrar a realidade. O teu percentil tá baixando muito. A saúde da tua placenta tá no limite do limite do limite. E a tua bebê, sim, é PIG. Ela é uma bebê com restrição de crescimento. Quando a bebezinho tem restrição de crescimento, a gente não consegue levar a gestação tão adiante até o final, porque podem acontecer algumas complicações para a saúde do teu bebê. Então, a gente vai ter que interromper a tua gestação com 37 semanas. É o limite que você vai aguentar, né, com a tua bebê no teu corpo. E você pode tentar a indução, né, porque eu queria ter parto normal, nem que fosse induzido, você pode tentar a indução, ou você pode fazer uma cesárea. E aí, naquele momento, eu fiquei um pouco aliviada, porque falaram da opção de fazer uma indução. Aí eu falei, tá bom, doutora, tudo bem, vou continuar acompanhando, fazendo os exames e tal. E aí ela me pediu para ir todas as quintas na maternidade que ela trabalhava para que ela pudesse avaliar os meus exames ali mesmo. Consulta com obstetra de alto risco a cada 15 dias. Mas como ela queria me acompanhar todas as semanas, era uma semana com ela na clínica e uma semana com ela no hospital. E aí quando eu fiz 34 semanas de gestação em 5 dias, eu fui fazer o meu exame, né, minha ecografia com Doppler normal. E naquele dia específico, no dia anterior, meu marido falou que não conseguiria me acompanhar. E eu falei pra ele, amor, você tem certeza que você não vai conseguir me acompanhar? Eu preciso que alguém vá comigo, porque vai que dá alguma alteração, que aconteça alguma coisa. Eu sinto que vai dar alguma coisa. E ele, não, meu amor, não deu nada até agora, vai ficar tudo bem. Vai e vai dar tudo certo. Porque ele precisava trabalhar naquele dia. E aí eu lembro que eu fui e alguma coisa me falou, fala pra sua sogra pelo menos ir com você. Minha mãe, ela não mora aqui perto. E eu falei pra minha sogra me acompanhar, ela falou que conseguiria no horário do almoço, que ela chegaria um pouco tarde. Deu tudo certo, porque minha ecografia atrasou um pouco. Ela entrou na ecografia comigo. E aí começamos a nossa ecografia. Na ecografia, o médico falou que tava tudo certo com a bebê, que ela tava ótima e tal, e que ela realmente era uma bebezinha pequenininha, que provavelmente teria que interromper a gestação com 37 semanas, enfim, só reafirmou. E esse médico é ótimo, tal, que fazia minhas ecografias, fez todas. E ele também trabalha no mesmo hospital que eu tive minha bebê. E aí ele começou a fazer o Doppler, e naquele momento, ele nunca tinha ficado com aquela expressão facial. Ele ficou bem sério. E ele falou pra mim, olha, eu vou terminar de fazer o exame e daí eu já converso com você sobre o resultado dele.
Quando ele falou isso, naquele momento eu já sabia que tinha dado alguma alteração e que precisaria ser feito alguma coisa. E eu não sabia o que. E aí ele me explicou e tal, ele falou, olha, tua bebê realmente tá bem pequenininha, ela tá pesando 1,740 kg, de acordo com a nossa ecografia. Lembrando, né, que as ecografias têm margem de erro, o bebê pode estar pesando mais ou menos, tá? E ele falou, o teu líquido amniótico ainda tá tudo certo, você tem bastante líquido amniótico. A tua bebê tá bem, só que ela tá muito pequenininha, só que ela tá bem por enquanto. Quando ele falou assim, o meu coração já começou a disparar. E ele falou, as tuas artérias uterinas, né, a tua placenta, parou de levar nutrientes pra tua bebê. Ela já não tá funcionando, não tá levando nutrientes e não tá levando oxigênio pra sua bebê. E o que isso significa? Isso significa que você precisa interromper sua gestação hoje. E quando ele falou isso pra mim, eu tava com 34 semanas e 5 dias, não tava preparada. Eu tinha saído literalmente pra almoçar fora e pra fazer ecografia. E ele me solta essa bomba. E ele falou pra mim muito sério, olha, você não pode ir pra sua casa, se arrumar as coisas. Você não pode ir pra maternidade só à noite, você não pode ir pra maternidade amanhã. Você precisa ir pra maternidade hoje, porque cada segundo que a sua bebê ainda tá na sua barriga é um risco pra você e principalmente pra ela. Eu lembro que eu saí, né? Geralmente a gente tinha que esperar alguns dias pro exame ficar pronto impresso, mas eles pediram pra imprimir na recepção pra mim com urgência. E ele falou, olha, leva o resultado do teu exame na recepção da maternidade, diga que é uma emergência e você vai fazer sua cesárea hoje. E, gente, eu vi muito Deus nesse dia na minha vida. Se eu chorar, vocês ignorem. Mas ele fez tudo perfeito. Ai. Eu contei tantas vezes essa história e todas as vezes eu choro. É um testemunho muito grande pra mim. Então eu liguei pro meu marido quando eu saí da clínica e falei, olha, a bebê vai nascer hoje e eu preciso que você venha pro hospital. Antes de ir fazer esse exame, tinha uma vozinha na minha cabeça, uma vozinha na minha cabeça que falava, deixa toda a sua bolsa pronta, separa tudo que você precisa trazer. E ainda bem que eu ouvi, eu separei tudo que eu precisava levar, deixei pronta a minha bolsa maternidade. Pronta, gente. Falei, vem e depois sua mãe pega e manda as coisas pra gente por Uber. E aí meu marido chegou, ele demorou uns 40 minutos pra chegar, mas nesses 40 minutos eu passei na recepção, eu passei na triagem e a enfermeira ela falou pra mim, esses médicos de ecografia são muito exagerados, não sei o que, não vai ser nada. Vou passar seu caso pra médica e se você precisar ser atendida rapidamente, ela vai falar pra você passar direto com ela. Menina, mulher, o meu caso era tão sério, minha cesárea de emergência precisava ser feita tão rápido que eu passei na frente de todas as outras gestantes que estavam na fila para serem atendidas, todas. E aí a enfermeira falou assim pra mim, chegou, né, de novo na triagem e falou, olha, você vai passar em atendimento agora. Aí passaram uns 10 minutinhos, meu marido chegou, entrou comigo, a médica me sentou, tinha a médica da maternidade, né, tinha outra médica em pé do lado e tinham 2 médicos ao lado delas. Ou 2 enfermeiros, aliás. E nunca tinha tanta gente naquela sala. Já tinha passado naquela maternidade várias vezes. E aí eu entendi que ia acontecer mesmo. E elas falaram, olha, você vai precisar entrar numa cesárea de emergência agora. Saindo dessa sala, você já vai tirar a sua roupa, vai deixar com o teu marido e a gente vai te encaminhar para a mesa de cirurgia. E eu falei, doutora, eu até perguntei, né? Será que eu não consigo realmente induzir meu parto? Eu queria tentar. E aí elas me explicaram todo o risco e elas falaram, você entende que a tua bebê não vai aguentar se você tentar um parto induzido? A tua bebê precisa fazer uma cesárea agora. Quer dizer, você precisa fazer uma cesárea agora, porque não é só ela que corre risco, é você também. E aí eu assinei o termo, nós entregamos o meu plano de parto também, porque no meu plano de parto tinha, caso o meu parto fosse normal, induzido ou cesárea. Eu tinha tudo explicadinho ali no meu plano de parto. E aí me encaminharam pra salinha, eu tirei minha roupa, dei pro meu marido guardou na mochila, deitei na maca e me encaminharam direto, meu marido foi atrás, né, pra mesa de cirurgia. Quando nós chegamos ali, antes de entrar na sala da cirurgia, eu falei, olha, eu quero que meu marido entre, porque meu marido ele ficou pra fora, tipo, eles não deixaram ele entrar. Eu falei, quero que meu marido entre para participar da minha anestesia, né, eu não quero ter minha anestesia sem ele. Minha doula ainda não tinha chego. E aí eles não queriam deixar por risco de contaminação e tal. Eu entendo, só que era um direito meu. É um direito, tá? Se você é uma gestante e não sabe, é um direito seu que o teu acompanhante esteja com você durante a sua anestesia. Tem uma lei que te garante esse direito.
tá bom? Eu vou deixar... Bom, se você quiser saber o nome dessa lei, você comenta aqui embaixo que eu te passo. E aí eu falei, não, no meu plano de parto tá descrito que eu tenho esse direito e eu exijo esse direito. Quando eu falei que eu tinha isso no meu plano de parto, a médica, ela parou o que ela tava fazendo e ela falou, mandem chamar, preparem o marido dela, mandem ele entrar, só vamos aplicar anestesia quando ele chegar aqui dentro. Me levaram pra sala de cirurgia, alguns minutos depois meu marido entrou, e aí foram me explicando como que seria a aplicação da anestesia e tal. Tinha 2 medos em relação à cesárea. Primeiro, tinha medo que desse alguma complicação depois, em algum órgão meu, que o meu rim parasse de funcionar, minha bexiga fosse costurada errado, coisas assim. E meu outro receio é que eu sentisse dor durante a minha cesárea, porque eu tenho um pouco de escoliose, eu tenho um desvio na minha coluna. E a RAC, ela é aplicada na tua coluna, então eu sabia que poderia ter esse desvio e que talvez ela não pegasse 100% por causa desse desvio. E aí eu conversei com os anestesistas, uns amores, eram 2 rapazes muito legais, e eles falaram, olha, fica tranquila, a gente vai aplicar a RAC uma vez, vamos fazer o teste do gelo com a pinça pra ver se você tá sentindo, vamos pedir pra você levantar e abaixar sua perna. Se você estiver sentindo ainda, a gente vai aplicar de novo. Tem complicações aplicar RAC 2 vezes, né? As suas reações pós-RAC podem ser muito maiores, mas a gente vai fazer isso para que você não sinta nenhum tipo de dor. Eles fizeram os testes. Do meu lado esquerdo, eu parei de sentir rapidinho, não conseguia mais levantar a perna, não sentia gelo, não sentia pinça. Sentia mexendo em mim, mas eu não sentia dor. Só que do lado direito, eu ainda sentia o gelo, eu ainda sentia a pinça e eu ainda conseguia levantar minha perna muito. Aí eles falaram, olha, realmente a RAC não pegou do seu lado direito. A gente vai ter que aplicar de novo, mas a gente precisa fazer isso muito rápido, porque não pode passar, né, o tempo entre uma aplicação e outra. Eles aplicaram a RAC de novo, e aí, nessa segunda vez, eu parei de sentir tudo. Começamos, então, a minha querida cesárea. Algumas coisas que eu vejo as mãos de Deus que aconteceram nesse momento. A minha médica que cuidava de mim, da minha gestação de alto risco, a obstetra, ela estava no dia de plantão dela no hospital e foi ela que liderou a equipe da minha cesárea. A minha doula esteve presente, deu tudo certo. Meu marido esteve presente, deu tudo certo. A minha pressão, apesar de ser muito alta e de estar alta durante a gestação, ela se manteve estável toda a minha cesárea. Eu não tive nenhum pico de pressão, não tive nenhuma complicação de saúde durante a minha cesárea, não tive hemorragia, não tive nada. Sangrei muito mais porque o meu sangue era um pouco mais líquido, né? Tô tendo que regravar essa parte aqui, porque eu acabei de ver que o áudio não saiu, gente, eu não sei por quê. Quando a gente toma AS, o nosso sangue ele fica mais líquido para ele fluir melhor, né, na nossa artéria uterina, na nossa placenta, para não dar nenhum problema. Por isso que geralmente quem é hipertensa toma AS para prevenção de pré-eclâmpsia e de eclâmpsia. É isso, assim, foi isso que aconteceu. Depois da minha cesárea deu tudo certo, eu fui costurada. Minha doula até comentou comigo, nossa, sua cesárea tá muito perfeitinha. Ela foi feita da forma mais bonita possível, é um ponto invisível, enfim, deu tudo certo. E daí as complicações foram no meu pós-cesárea, na verdade. Depois da cesárea, fui costurada e tal, eu fui pro local de recuperação. Aí depois eu fui pro quarto. Quando eu cheguei no quarto, fui internada no quarto com 2 mães que tinham tido parto normal, o que eu acho errado. Eu acho que deveria ter sido tudo cesárea, né? Eu fiquei lá nesse quarto. Aí a enfermeira, ela foi... Enfim, chegaram e tal pra me erguer e tal na frente de todo mundo, no horário de visita, e aí foi um pouco inconveniente. Mas enfim, eu não tinha muito o que escolher em relação a isso, né? Eu só fui. Quando entraram as enfermeiras mais tarde me perguntando, no horário de visita, hein, das outras mães, você já consegue levantar? Eu falei assim, eu acho que não. Mas você consegue sentar? Eu falei, acho que sim. Daí a enfermeira, ela falou, beleza, eu vou levantar a sua maca. Eu tava sozinha naquela época, eu achei que eu tava com meu marido, mas meu marido não tinha descido ainda da UTI neonatal. Ele tava lá em cima. Ela levantou minha maca, gente, mas ela levantou minha maca com tudo. Eu não sei se vocês sabem como que é uma maca do hospital do SUS, mas é uma alavanca. Ela levantou minha maca com tudo e eu senti uma dor absurda. Eu acho que foi uma das maiores dores que eu senti na minha vida, na minha cesárea. Nossa, eu até vontade de chorar. Eu gritei e eu chorei, e era horário de visita. As outras mães e as visitas ficaram me olhando, tipo, nossa, que dó, sabe? Porque eu gritei muito. Foi muito desumano isso que elas fizeram comigo. Depois disso, meu marido chegou. Eu dormi, né? Porque eu ainda tava com o efeito da RAC, tava bem cansada. Imagina, 2 aplicações de RAC, tava cansada, não tinha comido nada. Nossa, eu tava muito destruída. Dormi. Meu marido chegou. Depois que as visitas foram embora, eu tomei um banho. As enfermeiras me deram um banho.
E foi um dos piores banhos da minha vida, gente. Minha cesárea tava doendo muito. Eu tava passando o efeito da anestesia. E os remédios de dor não eram muito fortes. Porque eles não dão remédios muito fortes pra não interferir na sua amamentação, né? O pós-cesárea foi muito difícil. Minha cesárea foi numa quinta. Eu fui embora no sábado, recebi alta. Mas a minha bebê ficou na UTI neonatal internada. E foi muito difícil pra mim ter que deixá-la lá. Eu chorei, tive baby blues, quase evoluiu para uma depressão pós-parto. Foi bem complicado mesmo pra mim. Eu lembro que no domingo, meu marido foi ver minha bebê na UTI neonatal, só que eu falei pra ele: amor, eu preciso ficar em casa descansando, porque se eu não ficar um dia pelo menos só na cama descansando, eu não vou conseguir visitá-la todos os dias até me recuperar. Eu lembro que nesse domingo eu dormi muito, eu fiquei o tempo todo deitada e tava frio, gente. Pleno novembro, tava frio aqui. Minha cesárea doía, não conseguia tomar banho direito. Foi péssimo, tá? Eu dependia do meu marido e da minha sogra pra tudo. Meu marido me deu banho, minha sogra me deu banho, me ajudavam a ir no banheiro, tirar minha fralda, colocar minha fralda. Eu sofri muito, tá? No meu pós-cesárea. Eu não sou muito tolerante à dor, tem isso também. Porque tem mulher que faz cesárea, já levanta e faz as coisas, né? Segue o baile. Mas comigo não foi assim, tá? Comigo foi realmente sofrido. Na segunda, eu já comecei a ir pra UTI neonatal, ver minha bebê. Uma amiga que nos levava. Toda uma questão pra andar no carro, né? Eu tinha que colocar uma almofada na frente pra colocar o cinto de segurança. No fim, deu tudo certo. Eu consegui ir todos os dias, mas minha bebê era muito pequenininha. Então, ela ficava na incubadora, né? Eu não conseguia ficar com ela no meu colo, nem nada disso. Comecei a fazer pele a pele com ela. Coloca tipo um avental do hospital, fica sem sutiã, sem blusa nem nada. E os bebês, eles ficam peladinhos, né, na UTI neonatal, só com fralda. E eles ficam assim na sua pele, você fica abraçadinha com eles. Era uma delícia. E eu fazia isso com ela, enquanto ela tava na UTI neonatal. E aí foram passando os dias, com mais ou menos 18, 20 dias dela na UTI neonatal. Ela tava super saudável, só precisava ganhar peso. Eles transferiram ela, então, pro berçário do hospital, que é onde são os casos menos sérios. Ela ficou ali e aí eu comecei a cuidar dela. Eu comecei a trocar fralda sozinha, comecei a dar banho nela nos horários que ela tomava banho. Ela começou a pegar o meu peito. Ela não pegava muito, né, porque ela era uma bebezinha muito pequenininha, então ela não tinha força pra sugar. E o fato de sugar fazia ela se exercitar muito e ela perdia peso. Eu dava mamazinho na seringa pra ela e tal. Até que, depois de alguns longos dias, ela atingiu 2,1 kg e recebeu alta e veio pra casa. Hoje, ela tá com 3,845 kg, talvez um pouquinho mais, já faz uns dias que a gente foi na médica. E ela tá crescendo, ela tá com 3 meses, com 3 quilos. Eu acho que ela vai engordar 1 quilo por mês, sabe? Ela nasceu, na verdade, então, com 1,610 kg, hoje tá com 3 quilos. Deu tudo certo, foi muito difícil no início, mas meu marido sempre fala: amor, pensa que agora a sua barriga é a incubadora da UTI neonatal e que o melhor lugar que ela precisa estar, ela está agora. É melhor ela crescer fora da sua barriga do que se acontecesse alguma coisa com ela dentro da tua barriga. E essa foi a minha experiência, esse foi o meu relato da minha cesárea de emergência pelo SUS com 34 semanas. Tudo o que aconteceu, como foi a minha experiência. Se vocês quiserem, depois eu posso trazer mais detalhado sobre dúvidas de UTI neonatal. Se vocês tiverem perguntas, pode deixar aqui embaixo nos comentários também. Eu vi muito Deus em todos os momentos, porque Ele fez com que eu interrompesse minha gestação, né? Que eu descobrisse que eu tinha que interromper minha gestação no tempo certo. Fez minha bebê nascer, apesar de pequenininha, muito saudável. Fez com que os médicos plantonistas fossem médicos que eu conhecia. Trouxe paz todo momento no meu coração, sabe? E essa experiência só me mostrou que os planos de Deus são muito, muito, muito melhores que o nosso, sabe? Eu vejo claramente que Ele cuidou de cada detalhe, né, filha? Ele cuidou de cada detalhe para que essa bebezinha estivesse aqui com a mamãezinha dela agora e que nós estivéssemos juntas e construindo uma família, junto com o papai dela também. Ela é meu milagre. E milagres são reais. Deus, ele é extraordinário e ele tá nos pequenos detalhes. E o meu recado para as mães, para as gestantes que estão passando por isso: não fiquem assustadas, não fiquem desesperadas. Uma informação que eu esqueci de dizer para vocês, que provavelmente vocês vão perguntar: quanto que tava o meu percentil quando a minha bebezinha fiz essa última ecografia e precisei interromper a minha gestação. Meu percentil estava abaixo de 1, tá? Tava menos 1. O problema não foi só isso, o problema foi que minha placenta parou de levar nutrientes pra ela. Foi bem complicado, mas enfim, vai dar tudo certo, não fiquem assustadas. Se vocês precisarem
com que tirar o seu bebê antes do tempo do teu, né, da tua placentinha, da tua barriguinha. Fiquem tranquilos, eles vão crescer super saudáveis, confiem nos médicos, orem desde já pelos seus bebês. Eu sempre orava e conversava com a minha bebê na UTI neonatal, falava, vamos filha, você vai ganhar peso hoje, vai ganhar não sei quantos gramas, vai ficar tudo bem, a mamãe tá super feliz, super animada te esperando, ainda que eu tivesse um caco. Eu falava super positivo com ela, pra ela ter força também pra sair disso. O marido foi ótimo, ele me ajudou muito também, me deu muito apoio emocional. Os meus sogros também, que foram a minha rede de apoio mais presente e ativa, que me ajudaram demais. Tudo acontece por alguma razão. Cada dia eu descubro o porquê isso tá acontecendo comigo, mas eu sou muito grata pela experiência de ter acontecido comigo também. Se você gostou desse vídeo, se essa experiência te ajudou de alguma forma, comenta aqui nos comentários pra eu saber como que foi pra você. Se você já passou por algo assim parecido também, eu quero escutar a sua experiência pra gente se fortalecer, pra fortalecer outras mães que venham a assistir esse vídeo aqui. Compartilha de verdade com uma amiga sua que possa precisar desse vídeo, se inscreve no canal. Vamos nos vendo nos próximos vídeos, tá bom? Beijo, tchau, tchau e até a próxima!